sou Cecília Alves e esse é o OABcast, o podcast da OAB de Duque de Caxias. A Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Duque de Caxias tem o prazer de trazer para vocês hoje o tema Advocacia Extrajudicial e Soluções Consensuais. E antes de começarmos, eu quero agradecer a nossa diretoria, na pessoa do Dr. Wagner Botelho, nosso presidente, pelo apoio, pela logística, por nos proporcionar esse podcast. E também aos nossos patrocinadores. JM Contabilidade Consultiva, Departamento Financeiro e Recuperação Tributária. Com 20 anos de experiência em gestão tributária, atende empresas, advogados, médicos, MEI e outros setores. A JM te ajuda a pagar menos impostos de forma 100% legal e estratégica. Tem o próprio app que traz soluções e comunicações rápida e eficaz para o seu negócio. A JM é a contabilidade para você lucrar mais e pagar menos impostos. Vem para a JM. Plazart Professional, uma distribuidora com mais de 30 anos de história no mercado de beleza. Atende todo o estado do Rio de Janeiro, com um portfólio completo de produtos para cabeleireiros, farmácias, perfumarias. São mais de 2.000 itens em catálogo, incluindo toucas, escovas, pentes, maquiagem e artigos de higiene pessoal. Se você é do setor e busca variedade, confiança e agilidade, a Plazart é a parceira ideal para o seu negócio. Vale Benefícios, Associação de Proteção Veicular. Com mais de 7 anos de experiência no mercado, sabe exatamente o que você precisa para se mover tranquilo nas estradas. Soluções vêm para facilitar a sua vida. Assistência 24 horas, guincho, carro reserva, assistência jurídica, parceria nas oficinas, tudo para que você tenha mais tranquilidade, menos dor de cabeça. A Vale oferece condições diferenciadas e exclusivas para nós, advogados e estagiários, porque entendemos que quem cuida da justiça também merece segurança e tranquilidade no dia a dia. Supermercados Rio Sul de Suruí, uma referência em excelência no varejo e no cuidado com o cliente. O Rio Sul vai muito além de um supermercado. É uma experiência completa, com lojas amplas, organizadas, bem estruturadas e um atendimento que acolhe de verdade. As melhores marcas em alimentos e bebidas, tudo com qualidade, variedade e aquele cuidado que só quem valoriza o cliente entrega todos os dias. Seja para a compra do dia a dia ou para abastecer sua casa no mês, o Rio Sul é a escolha certa para quem busca comodidade, bons preços e confiança. Esses são os nossos patrocinadores. E divide comigo a essa mesa a minha querida amiga, parceira de muitos anos, a doutora Paula Simonetti, que é CEO da Lemos Simonetti, advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho, também foi diretora da nossa casa no treino 2022-2024 e hoje está na presidência da Comissão de Direito Imobiliário. Seja muito bem-vinda, doutora Paula, é um prazer tê-la aqui. Suas considerações iniciais. Obrigada. Gostaria de agradecer a Deus por este momento. Obrigada a você, doutora Cecília, por esse convite tão especial para estarmos falando sobre advocacia extrajudicial. Tenho um carinho especial por você, isso você sabe de longas datas, e eu fico muito feliz por este convite. Muito obrigada. Doutora Rose. Eu costumo dizer que a doutora Rose é a gata da mediação, né, a doutora Rose? A doutora Rose é mediadora de conflitos também, além de advogada. Atua nesse ramo do direito há muitos anos. E as suas considerações iniciais, doutora Rose? Então, quero agradecer a doutora Cecília, a dizer que é uma honra poder estar aqui hoje e contribuir com o conhecimento que eu tenho sobre mediação e sobre meus 30 anos em advocacia imobiliária e especializada em inventários. Que máximo, doutora. Obrigada por ter aceito também esse convite. E trouxe a doutora Rose, compõe a nossa mesa trazendo o doutor Diego Pontes. É um prazer te receber aqui.
que é oficial, substituto do terceiro ofício de Duque de Caxias, dessa comarca, também mediador de conflitos. É um prazer, doutor Diego, fazer parte aqui, tê-lo na nossa mesa. O prazer é meu, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Espero, ao longo dessa conversa, passar todo o conhecimento aqui que eu adquiri em cartório. Estou há 11 anos no terceiro ofício de Duque de Caxias, com a doutora Rafaela. E eu gosto muito assim, do extrajudicial, então eu espero passar o possível aqui, todas as experiências que eu tive lá, assim, os casos que vocês se interessarem, espero passar todinho aqui para vocês. Muito obrigada, doutor. Vamos começar por um tema que é bem difícil. Eu acho melhor a gente começar pelos mais difíceis, né? Que é o momento do falecimento, que é o momento onde a gente tem que se deparar ali, cuidar do luto, e cuidar também das questões patrimoniais. Quando a gente tem um falecimento na família, o inventário é o momento onde alguns laços se rompem. Então, doutora Rose, do ponto de vista da mediação, como ela pode contribuir nesses casos? A mediação é muito importante. Sabemos que a mediação é um método de autocomposição, um dos métodos, né, de autocomposição de conflitos. E as ferramentas utilizadas na mediação são primordiais para que a gente consiga chegar a um clima amigável de entendimento nos inventários. Sabemos que inventário cuida de família, né? E acaba cuidando de emoções. E muitas das vezes coisas mal resolvidas ou emoções presas ao longo de uma relação entre pais e filhos, irmãos, elas acabam vindo à tona com o falecimento, às vezes, em regra, né, do patriarca ou da matriarca daquela família. E aí começam a surgir os litígios. O inventário é aquele momento em que há a necessidade de partilhar os bens, apontar os herdeiros, e então todas essas questões vêm à tona. A mediação ela é muito importante porque ela tem por objetivo trazer essas pessoas para uma mesa redonda, para uma reunião, onde a gente possa ouvir essas pessoas, entender qual o motivo que os impedem ali de chegar à finalização do inventário, né? E muitas vezes o motivo não é pela a questão que está se partilhando, não é pelo bem, não é pela fração que está sendo dividida ali, ou pelo monte, né, que faz parte daquele conjunto de bens. Mas, às vezes, por uma questão emocional que não foi resolvida. Então, casos em que existe uma mágoa e a pessoa espera aquela oportunidade do inventário para resolver essa questão, né? E a mediação ela tem o objetivo de, como eu já falei, reunir essas pessoas, ouvir essas pessoas, entender o que tem por trás daquele não acordo que acontece, daquela não realização da partilha. E entendendo essas questões, a gente começa a usar ferramentas da mediação para tratar aquelas questões. E aí a gente se vale da escuta ativa, né, onde a gente pode, através do silêncio, deixar que as pessoas falem e que a gente consiga dar um acolhimento no momento certo. Então, o primeiro momento é de fala, onde aquelas pessoas vão poder falar. E, como eu já disse, muitas das vezes ali não está a questão da fração, mas está a questão de ter se sentido preterido pelo pai ou pela mãe durante uma vida inteira, por achar que não era o irmão mais querido e que o outro era preferido. E aí é o momento da vingança, né? É o momento de agora todos vão olhar para mim e fazer o que eu quero. E a mediação, como é que ela atua nisso? Ela atua mostrando para os envolvidos, para os herdeiros, que
essa questão emocional pode ser resolvida de uma outra forma, né? Que a não realização do inventário de uma forma amigável só vai retardar o litígio, vai trazer prejuízos patrimoniais e não vai resolver a questão. Então, a mediação ela é muito importante porque ela dá essa oportunidade das pessoas se encontrarem. Muitas das vezes, é um primeiro encontro depois de anos a fio. Então, esse momento é fundamental na mediação, onde a gente, mais uma vez, utiliza-se das práticas, das ferramentas da mediação para poder gerir aquele conflito e chegar a uma solução. Eu costumo dizer que a mediação ela não é terapia, mas ela acaba sendo terapêutica. Sim. Né? Porque a gente consegue ali levantar as necessidades que ficam ali. A gente pode usar, como sempre a gente usa, né, a figura do iceberg. Então, o que apresenta aquele conflito ali é só a pontinha e toda essa mágoa que você trouxe, todas essas questões que ficaram mal resolvidas durante uma vida inteira estão ali embaixo do mar. A gente não vê no primeiro momento, mas a partir dessa escutativa a gente consegue levantar essas necessidades e trabalhar de uma forma colaborativa. Exatamente. Né? E você trouxe um ponto muito importante quando diz que geralmente é o primeiro momento, né? Ficam afastados anos, se encontram ali no sepultamento e depois têm a oportunidade apenas na mediação de conseguir conversar num ambiente propício a isso, né? Um ambiente acolhedor, Exatamente. um ambiente sem julgamento, um ambiente de segurança onde eles vão poder colocar tudo para fora, zerar aquela questão e aí sim tratar de forma objetiva aquela partilha. Né? E, doutora Paula, como é que você vê a advocacia extrajudicial nesses casos? É uma advocacia que resolve? É uma advocacia célere? Me traz sua experiência. Sim, com certeza. Muito célere, fácil até mesmo de resolver. Assim, para mim, eu tenho atuado muito de uma forma extrajudicial, não só a mim, como a minha equipe do escritório. Essa parte toda de extrajudicial está muito forte aqui para nós. Eu, assim, enquanto eu estive como diretora da OABDC, eu estive conversando com o nosso presidente, querido Wagner Botelho, né? E naquela época, a presidente da Câmara de Mediação, para que a gente pudesse montar na nossa subseção a Câmara de Mediação justamente para esse conflito, o que foi feito e que está dando muito certo, a doutora sabe disso, está dando muito certo, que foi ótimo. Então, eu posso dizer que essa advocacia extrajudicial, ela é o caminho correto nesse primeiro momento. E o artigo 3º do Código de Processo Civil, ele fala muito sobre isso. E, assim, essa parte da advocacia nós podemos ver da seguinte forma: inventário, partilha, no uso capião, na ação de adjudicação compulsória, no divórcio. Então, eu entendo que é um bom caminho. Sim, a doutora Paula já foi dando spoiler, né? E, Diego, me diga, o que é necessário para a gente fazer um inventário extrajudicial, então? Então, o principal é o consenso, né? Consenso entre as partes e depois da atuação de vocês. Assim, eu vou falar como oficial substituto. Então, depois do trabalho de vocês, para deixar todo mundo acordado, bonitinho, aí a gente faz a nossa parte, que é muito mais célere, né? O principal do extrajudicial é a celeridade. E eu acho um procedimento muito, assim, eu não tenho experiência no judicial, mas eu acho no extrajudicial um procedimento muito tranquilo. Eu estou trabalhando no inventário lá no cartório, que a pessoa, assim, deixou muitos bens. Assim, da cláusula lá que eu falo dos bens, aí tem quase 100 itens. Então, muita coisa mesmo. E eu trato, assim, geralmente com o advogado, não tenho muito esse contato com a parte, tá? Então, eu tratando com a advogada, ela, Diego, eu vou te matar se você falar na frente do meu cliente que é tranquilo. Eu falei, não, é tranquilo, a gente vai resolver, porque, assim, em tese, os advogados que apresentam toda a documentação, mas a gente está ali, a gente tem que atender a sociedade. Então, a gente tira dúvida, a gente, às vezes, senta aqui do lado, vamos fazer junto. Então, com relação a esse inventário, eu fiz junto com ela a comunicação
da fazenda, dos bens, para gerar o imposto de transmissão. Então, ela viu que é muito tranquilo. Então, um inventário enorme, que tem quase 100 bens, assim, a maioria imóvel, assim, 80 imóveis cadastrados, a gente está resolvendo em menos de um mês. Nossa, celeridade, Você né? imagina Assim, se prático, fôssemos assim, para a justiça, pro como judiciário. seria para o Sim. judiciário? Se em algum momento Anos. acabasse, né? Anos, levaria anos. Então, Diego, pelo que você está colocando, não é a quantidade de bens a partilhar que seria um impeditivo para o extrajudicial, pelo contrário. Não, acho que a dificuldade, assim, é claro que tem um pouquinho mais de dificuldade, mas é bem tranquilo, é bem parecido. O que eu vejo muito na prática, assim, que dá aquela travada, é com relação a quando os atos anteriores não foram regularizados. Assim, a pessoa adquire o imóvel, aí não registra a escritura, aí depois falece, eu tenho que fazer o inventário. Primeiro tem que registrar a escritura para depois fazer o inventário. Só que assim, com relação ao registro imóvel, a gente tem que aplicar as regras de hoje. Assim, eu não tenho que obedecer as regras da época da lavatura da escritura pública. Tem que obedecer as regras atuais do registro de imóveis. Então, tem muita coisa que você vai ter que editar, vai ter que fazer RERA. E como é que você faz RERA com as partes falecidas? Então, fica um negócio meio complicado. Aí, tem que fugir, assim, a última alternativa seria o uso campeão extrajudicial. Então, o que eu vejo na prática é justamente isso. São aqueles casos que as documentações anteriores estão complicadas. Agora, quando está tudo redondinho, é bem simples. E nos casos, Diego, onde não há imóveis, há apenas valores em Tranquilo. conta. Tranquilo. Esse inventário também pode ser feito Sem problema extrajudicial. nenhum, sem problema nenhum. O que a gente costuma fazer nesses casos é o seguinte: a gente primeiro lava uma escritura de nomeação de inventariante, tá? Os herdeiros, o meigo, assim, eles entram em acordo e elegem uma pessoa, tá? Não precisa seguir a ordem lá do Código de Processo Civil, pode nomear qualquer um. E com esse documento, com essa escritura, a pessoa vai na agência bancária e retira o extrato, e a gente lança lá na Cefaz o saldo no momento da data do óbito, tá? Aí já paga o imposto, tira as certidões de praxe, lava essa escritura, apresenta essa escritura no banco, o banco faz a transferência para quem quer que seja, entendeu? Os herdeiros, no caso. E a gente consegue fazer isso em pouquíssimo tempo. Ah, sim, uma semana. Assim, o prazo das certidões são de 8 dias. A maioria das certidões são geradas no prazo de 8 dias. Mas em 2, 3, 4 dias no máximo estão prontas e a gente lava a escritura em seguida e apresenta a titular para transferência, entendeu? Entendi. E você trouxe um ponto que é muito característico aqui do nosso município, né? Muitos imóveis sem o RGI. Já me deparei muitas vezes em mediação que chegam ali 10, 15 irmãos com um documento que eles juram que é uma escritura e não é uma escritura. É apenas um documento de compra e venda porque tem ali um reconhecimento de firma da assinatura, da validade da assinatura, e ele entende que foi feito em cartório, que aquilo é um título próprio para o inventário e não é, né? Infelizmente. A gente tem muitas dessas questões aqui. Como você entende, doutora Paula, que o profissional do direito imobiliário pode ajudar nessas questões, né? Qual é o olhar diferenciado de um advogado especializado nessa área? Então, doutora Paula, quais são os caminhos da advocacia extrajudicial quando se depara com um imóvel sem RGI? O que a gente pode fazer? A adjudicação compulsória é o caminho? A uso capião? Como é que o advogado especializado no direito imobiliário pode ajudar o cliente nesse momento? Doutora, depende muito. Depende do que a parte vai apresentar para o advogado. O documento que vai chegar para o advogado. Após a análise desses documentos, é que nós vamos decidir e verificar se vai ser uma adjudicação compulsória ou se será uma ação de abuso capião. Então, depende muito. Posso dar um exemplo aqui? Pode, claro. Eu vou te trazer um exemplo aqui do que aconteceu até com a minha família. Nós compramos um imóvel de uma construtora muito conhecida aqui no Rio de Janeiro e fizemos uma promessa de compra e venda, registramos esta promessa e fizemos a quitação do imóvel. Com a quitação do imóvel, eu pedi que pudéssemos marcar a escritura, né, definitiva, levar registro, e passamos meses aguardando a construtora estar fazendo isso. Chegou um momento que eu não pude mais esperar. Eu tive que propor uma ação de obrigação de fazer, acumulado com uma multa diária e o dano moral. Ganhamos a ação
E, ainda assim, a construtora não levou a registro. Qual a alegação da construtora? Que não consegue a baixa na hipoteca, que não consegue as certidões do cartório do distribuidor. E, por fim, o que eu tive que fazer? A semana passada, fizemos uma petição pedindo o quê? A adjudicação compulsória, uma vez que não tem mais o que fazer. Então, essa é uma forma... Por quê? Eu tenho o documento ali, eu tenho a quitação, eu tenho o registro. Quando chega para o advogado toda a documentação completa, você pode sim ajuizar uma ação de adjudicação compulsória. Agora, quando você não tem essa documentação completa, quando está faltando algum documento, quando está faltando a quitação, aí sim a gente pode partir para o uso capião. Por quê? Porque a gente não tem a documentação. E aí a gente tem que verificar, né, qual é o imóvel, qual vai ser o tipo de ação, se vai ser uso capião extraordinário, ordinário, urbano, rural ou pró-família. E nesse caso, doutora, a senhora usou o caminho do extrajudicial. Sim. É bem mais rápido, Eu né? usei. Nessa ação contra a construtora, a princípio eu fui pelo judicial. Depois, agora, eu dei por mim que não tem como prosseguir. Aí foi que eu pedi. Mas aí, quanto tempo? Eu já estou nessa situação, já deve ter uns 7 anos. 7 anos. Mais ou menos. Se eu tivesse ido por extrajudicial, eu já teria resolvido. E nisso o imóvel fica parado. Você não consegue vender porque você não tem escritura, e enfim. Eu vi o brilho no olhar do Diego quando você falou 7 anos. Ele deu até um risinho assim. É verdade. Como é pelo extrajudicial, Diego? Olha, 7 anos demora, que isso, absurdo. É muita coisa. Assim, é bem rápido, mas assim, com relação ao uso capião, demora um pouquinho mais. A adjudicação compulsória, eu acho que está demorando em torno de uns 3 meses. Porque a gente tem que fazer as intimações, né, do vendedor, e se a gente não localizar, na maioria dos casos a gente não localiza, a gente faz a intimação por edital. Se eu não me engano, são 2 publicações no intervalo de 15 dias úteis. Isso é tudo automatizado lá no sistema do registradores, então é bem tranquilo. Mas está demorando em média isso aí, uns 3 meses. E o que eu preciso para uma adjudicação? Isso está tudo lá previsto no provimento 150 do CNJ. Assim, você tem que apresentar o título, né, que é a promessa de cessão, tudo mais, para a gente analisar. A gente tem que apresentar a quitação, né, tem que falar que você cumpriu os requisitos. A gente tem que analisar esse documento para ver se tem alguma cláusula que dá o direito de desistência do negócio, entendeu? Se não tiver, então é caso clássico de adjudicação compulsória extrajudicial. Uma questão recente agora, que está travando um pouco o registro de imóveis, é com relação à quitação, porque é muito comum a pessoa fazer a promessa e há anos, lavrou a escritura de promessa há anos atrás, e ela não tem mais a prova da quitação. E antes era possível você comprovar com certidões. Isso estava previsto no Código de Normas do Estado do Rio de Janeiro. Só que o Código de Normas do CNJ, ele não trouxe essa previsão. Tá? Então isso gerou uma discussão na doutrina se era possível ou não comprovar por certidões de feitos judiciais e tal. E o Código de Normas recentemente foi alterado, tirando essa possibilidade. Então, atualmente, assim, isso tem travado bastante as adjudicações do cartório. Então, eu ainda não peguei nenhum caso que a pessoa efetivamente comprovou ali através de um recibo. Assim, todos os casos que apareceram lá para mim foram comprovados através de certidão. Então, isso eu vi que travou um pouco, aí a pessoa acaba solicitando a conversão do procedimento em uso capião extrajudicial. Que o uso capião extrajudicial é a última hipótese de regularização do imóvel. Assim, tem decisões do Conselho de Magistratura nesse sentido, que eu não posso de imediato pedir ao uso capião extrajudicial, porque isso pode caracterizar uma burla ao fisco, entendeu? Então, a gente tem que demonstrar para o cartório que eu tentei todas as hipóteses de regularizar a propriedade e não me resta nenhuma alternativa senão o uso capião extrajudicial. Olha, você trouxe uma ótima dica, então. Então, uma dica de ouro para o advogado estou pensando em fazer uma uso capião extrajudicial. Primeiro, eu peço a adjudicação compulsória. É isso? Exatamente. Entendi corretamente. Exatamente. Aí, o que eu oriento na prática?
você faz o pedido lá, o pedido principal do reconhecimento da adjudicação compulsória extrajudicial. Aí, subsidiariamente, não ocorrendo, você pede a conversão no procedimento de justificação extrajudicial. Só que você não paga o ITBI. Por quê? Na adjudicação compulsória extrajudicial é fato gerador de ITBI, então você tem que pagar o imposto de transmissão. Já no usucapião não, é modo de aquisição originária, então não paga. Então eu sempre oriento o advogado, olha, não paga de imediato, deixa a gente analisar, quando a gente falar para você, ó, vai passar, a gente vai definir, vamos registrar e você paga o ITBI. Sim. Tá? Justamente para não gastar dinheiro com o ITBI. Então você trouxe a segunda dica. A segunda dica é não pagar o ITBI no início. No início, exatamente. Sim. Só pagar no final do procedimento. E Eu te cortei. Vai. Na adjudicação compulsória, você não precisa necessariamente estar também no imóvel, né? Não precisa não. E eu preciso ter ali uma compra e venda registrada, uma promessa de compra e venda, aquele papel que eu te falei no início aqui da nossa conversa, aquela folhinha que os herdeiros entenderam que era uma escritura e que não é, serve para eu apresentar no cartório? Então, tem que analisar cada caso, mas em tese a promessa de compra e venda ela não precisa estar registrada, entendeu? Tem norma nesse sentido, falam que o registro da promessa de compra e venda é facultativo. Assim, já vi casos que a gente viu que a pessoa... É porque, assim, as pessoas fazem aquele contrato de gaveta de qualquer jeito, né? Mas está lá em cima, promessa, a gente vê, analisando o contrato, a gente verifica que, na verdade, é uma promessa. Como compra e venda. Compra e venda, exatamente. A natureza compra e venda, mas no teor a gente verifica que é uma promessa. Então a gente acaba aceitando, a gente consegue. A gente tenta ajudar, assim, pelo menos no cartório que eu trabalho, assim, o meu pensamento da Rafaela é sempre pró-registro. Claro que a gente tem cautela com relação à responsabilidade, mas a gente tenta ao máximo levar o título a registro, entendeu? Sim. Entendo. Então, e tem casos que a gente verifica, por mais que tenha um errinho ou outro, a gente não fica naquela burocracia, compra e venda, nada a ver, que não sei o que, a gente não, isso aqui, o cara está pagando parcelado, como é que é compra e venda? Não existe isso, então a gente acaba aceitando nesses casos. Entendi. Você quer falar, Rose? Não, eu gostaria só de fazer um adendo aqui, né, na fala do doutor Diego, é que parece, então, né, que o extrajudicial, pelo extrajudicial, a gente tem uma flexibilidade, um acesso a quem está examinando essa documentação, coisa que a gente não consegue muito no judicial. Né? Então, acho que esse acesso que o extrajudicial acaba trazendo para a gente, esse acesso rápido, mais flexível, personalizado, que faz toda a diferença até na celeridade do resultado. Né? E é exatamente isso que está me atraindo, essa agilidade, essa flexibilidade, esse procedimento rápido que não acontece no judiciário. Não, a gente não tem essa facilidade. Não, infelizmente. Infelizmente. Para hoje, para amanhã. Infelizmente, não. E foi nítido, assim, quando ela falou em 7 anos, você deu aquele risinho de canto. Mas tipo, é verdade. Isso não acontece no extrajudicial. A doutora sabe, né, Sim, como é. Infelizmente, a morosidade do processo judicial tem nos afastado do poder judiciário. Essa é a grande razão. Pelo nosso afastamento, e que bom que temos métodos e temos outras formas de resolver isso. Sim. A mediação, ela me trouxe já várias experiências com essas questões de imóveis com posse. E algumas até curiosas, né? Eu já tive irmãos que só tinham um lote ali de 300 metros quadrados para partilhar, não tinham qualquer documento, não ter nem aquele simples compra e venda, não tinham qualquer documento. Nem o papel de pão. Nem o papel de pão, como a gente costuma dizer. E o imóvel já estava muito precário também, a construção muito precária. E começaram ali com todas as questões que você trouxe de mágoa, de abandono, de falta de legitimação. Quando finalmente a gente conseguiu cuidar dessas necessidades, eles conseguiram se unir, derrubaram a construção antiga, fizeram a terraplanagem do imóvel, lotearam e sortearam os lotes. E a partir desse sorteio, eles negociaram entre si quem iria ficar, quem iria ser indenizado.
E a gente percebe o quanto a mediação ela consegue trabalhar esse ganha-ganha, que no judiciário sempre tem um que ganha e um que perde. Né? Ninguém sai do judiciário feliz plenamente. Verdade. Até quem ganha também não sai ali satisfeito porque aquela relação se perdeu. Então, a mediação ela tem esse poder de trazer todo mundo para uma satisfação. Né? Bom, a gente vai entrar agora numa questão que também é dolorosa, que é a questão do divórcio. Ninguém casa pensando em se divorciar. Né? Todo mundo acha que vai viver o conto Para de sempre. fadas para Felizes para sempre, sempre. felizes para sempre. Às vezes não acontece e vem ali o momento do divórcio, vem o momento da partilha. Quando não tem nada para partilhar é sempre mais tranquilo. Quando não tem filhos é mais tranquilo. Mas quando tem um imóvel ali financiado, doutora Paula, como isso é complicado, né? É difícil eu falar doutora Paula, porque eu sempre chamo a Paula de Paulinha, né? É verdade. Tá meio formal agora. Muito formal, foi. Senti aquela formalidade como se fosse a mãe brigando, né, Paulinha? Então, me diga, quando a gente tem ali uma partilha com um imóvel financiado, além de toda aquela dor de ter que lidar com a quebra daquele sonho encantado, como é que o profissional, o advogado da sua área pode ajudar essas partes a fazer um acordo justo, a fazer uma partilha justa? Eu quero trazer o casal, né, para uma boa conversa, tentar mostrar que o diálogo entre as partes é algo muito importante, um acordo justo. Porque quando você tem um imóvel financiado, é muito complicado. Porque como você vai dividir um imóvel que nem é seu? Sim. Que nem é do casal, que ainda está no financiamento. E geralmente o casal compõe renda para conseguir Exatamente, a aprovação exatamente. do financiamento, né? Porque quando você faz um financiamento, seja bancário ou seja um financiamento direto com a construtora, você tem que comprovar uma renda. Então, ambas as partes comprovam essa renda. E na hora que houver a divisão, como? Como é que você vai fazer isso? Não tem como. E nem sempre a construtora ou a financeira vai aceitar no nome só de uma pessoa, que às vezes não tem renda, ou no outro. Então, é uma coisa que vai trazer um transtorno muito grande para o casal. Eu tenho um exemplo prático no meu escritório. Um casal que tem um imóvel financiado, eles já estão financiados, eu acredito que uns 10 anos por aí, e o imóvel está preso. Eles continuam pagando o financiamento. Em algumas das vezes eles alugam esse imóvel, outras não, mas está o dinheiro parado lá. Por quê? Está numa discussão judicial. Entendeu? Então, é uma situação que o acordo, uma conversa é sempre bem melhor. O diálogo é fundamental nessa hora. Exatamente. Né, Sem contar que, até mesmo, né, se você tentar resolver até os honorários, perícias, enfim, tudo isso... É nesse momento que a mediação faz a diferença Sim, também, sim, né? sim. Porque quando você tem uma solução fechada, você precisa ali usar estratégias e a criatividade para pensar em formas de No que dividir, né? fazer. O condomínio poderia ser uma questão, deixar em condomínio esse imóvel, faz o divórcio e deixa o imóvel em condomínio, mas o imóvel precisa se pagar, né? Então, se ele não estiver alugado, essas pessoas precisam compor ali para Sim. fazer esse pagamento. Em mediação, eu já tive casos que a gente fez o divórcio, deixou o imóvel em condomínio, o imóvel ficou alugado, se pagando. Quando o imóvel não estava alugado, eles faziam o pagamento. Já tive também em mediação casos onde apurou-se qual foi o valor pago até o momento em que ainda eram um casal e um indenizou o outro Sim, esse sim, valor. sim. Exatamente. E a partir dessa indenização, o outro assumiu o Exatamente, pagamento exatamente. das parcelas e foram assim até o final. Quando a gente tem ali aquele que tem o contrato, né, de financiamento em nome dele, assumindo essa parcela, eu acho que é mais tranquilo. Sim, claro, Né? com certeza. Porque é o nome dele que está atrelado àquele contrato. Ele acaba assumindo ele o vai receio. assumir, ele vai pagar. Exato. Quando é o outro, o conflito fica ainda latente.
aquela desconfiança, será que ele vai arcar com pagamento? Se não arcar, é o meu nome que vai ser inserido nos cadastros restritivos de crédito. Sim. Eu não consigo fazer outro financiamento porque o Tem meu que tá nome preso em um já está preso financiamento. ali no financiamento. É isso. Então, essas questões realmente acabam dificultando um divórcio, que seria, em tese, mais rápido, Tranquilo. tranquilo, se a gente não tem questões aí de filhos para envolver, né? Sim. Questões de guarda, questões de manutenção financeira, questões de convivência. Então, se for só o casal e o patrimônio, quando esse patrimônio está financiado, é mais difícil da gente conseguir finalizar. Na sua prática, as construtoras, elas aceitam um distrato? Sim. Sim. É difícil, é fácil conseguir esse distrato? É caso a caso? Como é que você vê isso, É Paulinha? caso a caso, mas é fácil. Hoje, eles retêm, né? Quando você faz um financiamento e você começa a pagar e uma hora você para de pagar, desiste, a construtora vai reter. E hoje pode reter até 50% do valor pago. Então, quer dizer, a pessoa acaba perdendo também, né? Mas não é difícil. Você consegue, sim, fazer o distrato e negociar entre você com a construtora para não reter os 50%, mas que 30%, 20%, enfim. Agora, se você for judicializar isso, aí é o entendimento judicial, que pode ser de 15%, de 30% ou de 50%. Aí vai depender muito. O que você extrajudicial consegue negociar, sem contar que tem as custas judiciais, honorários. Exatamente. Sim, e a gente coloca a decisão na mão de uma outra pessoa, Sim, né? Então, sim. quando é um outro julgando, a gente fica refém ali daquele julgamento. É isso aí. Né? Quando a Nem possibilidade sempre é ali favorável. nem sempre é Nem favorável. sempre é aquilo. E você perde também, né? Porque se você faz um distrato ali com a construtora, você vai perder só para a construtora. Quando você tem que contratar um advogado para fazer o distrato, você acaba também tendo que repassar um valor para o advogado. Então, esse extrajudicial é o caminho, é o melhor caminho. E lavrar divórcio no cartório é fácil, Diego? Tranquilo. É Tranquilo. Tranquilo, É bem tranquilo. tranquilo, O que eu preciso, Diego? Então, quando não tem filhos menores, não tem partilha, é só apresentar o requerimento com a certidão de casamento, tá? Antes havia necessidade de atualizar essa certidão de casamento. Eu ia perguntar exatamente isso. Esse caiu por terra, desde 2020, com o Código de Normas de 2023, o atual. Né? Então, caiu por terra. Hoje não há necessidade de você atualizar essas certidões, tanto para o divórcio como para o inventário. Só se a certidão não estiver legível. Aí o escrevente ele solicita uma nova, mas não tem nada de prazo, não. Quando não tem partilha, então só apresentar a certidão e a petição, informando se vai ter alteração de nome, apresentando todos os requisitos lá do divórcio. Está previsto lá no provimento 35 do CNJ. Aí tem que informar que não há necessidade de prestação de alimento entre os cônjuges, que a esposa, no caso, não está em estado gravídico. Então, não há necessidade de atualizar a certidão de casamento, tá? Basta apresentar uma simples petição informando se a esposa vai voltar a usar o nome do esposo ou o marido, tanto faz, né? Se vai voltar a utilizar o nome de solteiro ou vai continuar com o nome de casado, tá? Cumprindo todos os requisitos do divórcio, está previsto lá no provimento 35 CNJ, lava essa escritura e apresenta no RCPN competente, que é o RCPN que realizou o casamento. Eu vou apresentar a escritura do divórcio lá e será então averbado. Vai ser feita a averbação no assento lá do registro civil. Tá? Agora, quando tem filhos menores, é possível fazer o divórcio extrajudicial, que pese quando surgiu a lei e fala, tem filho menor, não pode fazer e tudo mais, mas hoje, atualmente, é possível. Só que a questão de guarda, visitação e alimentos tem que estar resolvida no judiciário. O escrevente tem que consignar isso na escritura, mencionar números de processo, sentença e tudo mais. Aí só faz a dissolução da união estável, o divórcio,
no extrajudicial. Então você trouxe outra dica. Outro O ponto. Diego está trazendo várias dicas. Então quer dizer que se o casal tem filhos menores, ele ainda assim pode fazer o divórcio extrajudicial. Pode. Desde que as questões relativas ao filho já tenham sido resolvidas judicialmente. Exatamente. Então ele vai resolver judicialmente a questão de guarda, a questão de manutenção financeira e a questão de convivência. Isso, A exatamente. partir daí ele apresenta ali no cartório a comprovação, precisa Isso. levar sentença. Isso, a A sentença, o sentença número do ou o acordo, processo. o número do processo. Como é eletrônico, a gente acessa também, a gente verifica direitinho, conseguindo tudo na escritura, pode fazer sem problema nenhum. Perfeito. Mais uma Maravilhoso. dica. Perfeito isso, Diego. Bom, a gente está chegando ao final. Foi tão rápido, né? Foi Esse rápido. bate-papo, essa Passou conversa. rápido, Foi Passou bem rápido. A gente vai finalizar por aqui. Eu quero saber, doutora Paulinha, qual é a mensagem que você deixa para aquele advogado que tem muita resistência de trabalhar no extrajudicial? Que ele está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Conforme o Diego falou aqui, é muito rápido, né? Você vê que uma ação na justiça de educação compulsória pode levar anos. E você falou que em 3 meses você consegue resolver. Em média, mais ou menos isso. Em média, os campeão talvez em 1 mês, um Não, pouquinho não. mais, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas você imagina, tudo isso no judiciário, olha quanto tempo se leva. Sim. Porque não depende só do juiz, não depende só de uma decisão, depende dos trâmites do cartório, do volume de processo. Então, eu digo que o advogado que não atua nessa área, ele está perdendo tempo. Hoje, tem escritórios grandes que só fazem a parte extrajudicial, Sim. que estão partindo por isso, está dando certo. O meu escritório está por esse caminho. Eu advogo também para algumas construtoras que fazem construções, empreiteiros também, e eles estão também, doutora Paula, eu quero tentar resolver extrajudicial, e isso está sendo o caminho, então estou seguindo por esse caminho e oriento aos colegas que comecem, né, aqueles que não estão atuando aí no extrajudicial, que comecem para não perder mais tempo, ganhar tempo, né, vamos dizer assim. dinheiro, né? Ganhar tempo Eu e ia falar, dinheiro, tem né? advogados aí. Porque Exatamente. tempo é dinheiro, né? Sim. Se você, isso atrai, parece que atrai. Quanto mais você resolve extrajudicial, mais aparece. Então, é um bom caminho. Suas considerações finais, doutora Rose. Então, gostaria de falar para as partes, para os advogados, para as pessoas procurarem saber sobre mediação. Então, as partes procurem saber sobre mediação. Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, então tem informações no YouTube, né, no próprio Google, você joga ali e você vai saber do que se trata a mediação. E para os advogados, para que sejam mais colaborativos, né? Comecem a praticar essa advocacia colaborativa, que como a doutora Paula falou, é importante para que as coisas aconteçam. Eu entendo o seguinte, através da advocacia colaborativa, utilizando aí a mediação, a gente chega no extrajudicial. Então, assim, é um casamento perfeito. É uma engrenagem. É uma né? engrenagem, porque a gente consegue fazer a preliminar ali na mediação, e aí, como o doutor Diogo citou, né, a gente leva para o extrajudicial uma coisa já bem adiantada. E os cartórios vêm só sacramentar algo que já foi trabalhado antes. Então, não deixem de ver, de conhecer. E os advogados procurem colocar aí na sua atividade diária profissional a advocacia colaborativa. Doutor Diego, suas considerações finais. Olha, que os advogados procurem o extrajudicial, assim, a gente está de portas abertas, tá? É um trabalho conjunto, eu vejo muita parceria, tá? A gente senta junto, a gente trabalha no mesmo computador lá, tirando certidão, dando entrada em TD, lavrando escritura, então a gente está de portas abertas para receber vocês lá e vocês não vão se arrepender.
E eu quero até aproveitar, doutor Diego, para falar para você que os advogados de Duque de Caxias estão, assim, bastante felizes, né, com a sua atuação no cartório. Eu vejo muitos elogios. que bom. Eu acho que por conta de tudo isso que você falou aqui, dessa facilidade, agilidade, esse comprometimento, né, que você tem, eu vejo bastante colegas falando muito bem do terceiro ofício. Que bom, graças a Deus. Lá, assim, que eu converso muito com a Rafaela, que é titular do cartório, a gente tenta facilitar a vida do cliente, assim, do advogado, porque, assim, a gente odeia essa ideia de que cartório é burocrático, que cartório não facilita nada, que coloca em exigência tudo. Nada disso. Hoje a nossa ideia é justamente para o registro, é para facilitar a vida do cliente. Bom, que conversa rica e potente, né? Verdade. Eu tenho só a agradecer a vocês por terem aceito o convite, por estarem aqui, trazendo tantas dicas, trocando experiências. A gente conseguiu ver que a advocacia extrajudicial é mais do que simples uma técnica, né? É uma colaboração, é a rapidez, é trabalharmos juntos em prol de uma solução. Então, se fez sentido para vocês, aproveitem, compartilhem nos grupos, dê o seu joinha, assine o canal, faça com que o nosso conteúdo atinja outras pessoas. Muito obrigada a todos vocês. A gente encerra por aqui, sempre com a minha frase: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Obrigada. Sou eu quem Obrigada. agradece. Tchau, tchau.